Patrícia, você foi nas redes sociais para falar de um assunto mais delicado num dado período, que foi justamente, até pegar aqui para falar o nome correto, a síndrome de Burnout. Sim, síndrome de burnout. Burnout, ok. É, o que é essa síndrome? O que aconteceu? Por que você decidiu ir até as redes sociais para falar sobre esse assunto? A gente até há pouco falou um pouco sobre isso, quando a gente estava falando da Jéssica, mas só que no outro viés. Contextualiza para a gente. A síndrome de burnout é uma doença exclusivamente laboral, né? Ela é adquirida no trabalho e por causa do trabalho. Não tem outra forma de você desenvolver a síndrome de burnout se não for no trabalho. E eu já era diagnosticada com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, e eu apresentava algumas crises de ansiedade, mas lidava muito bem e tal. E acho que em dezembro do outro ano, a gente está em Tava na 2020, em pandemia ou não? 2021. Tava ainda Tava, na mas já pandemia. tava, já tava de boa, o povo já estava vacinado. Foi exatamente o dezembro da chuva. Lá de Itabuna Mas eu já estava com trabalhando Ilhéus. aqui. Então, assim, eu já me senti extremamente cansada desde quando eu trabalhava em Itabuna. Era um cansaço que, por mais que eu dormisse e não passava, eu ia trabalhar cansada. E eu perguntava, meu Deus, como é que eu acordo? Eu não fiz nada e eu já estou cansada. Então, desde lá, eu já tinha um cansaço muito estranho. Eu trabalhava um turno e chegava em casa e não conseguia mais fazer nada. De tão cansada que eu estava. Eu até falava, meu Deus do céu, se eu tivesse um segundo emprego, ou fizesse uma faculdade, eu tivesse filho para dar conta, alguma coisa, como era que eu ia fazer? Porque eu deitava no sofá e só no outro dia. E aí eu achava que era cansaço. E esse foi um dos motivos de eu ter vindo para cá também, porque eu que precisava descansar. Então, muitas vezes eu também tive crise de ansiedade durante o trabalho lá, me sentia muito exausta. Enfim, e aí aqui eu fui melhorando no começo, e aí nesse dezembro, que foi de 2021, eu comecei eu voltei a sentir esse cansaço estranho. E a partir de janeiro eu comecei a apresentar crises de ansiedade durante o trabalho. Chegava perto do jornal começar, eu já me tremia, queria chorar, achava que eu não ia conseguir, dava crise de tosse, a voz falhava. Mas trabalhava do mesmo jeito, entregava sem, é, Sem problemas. sem prejudicar Sim. o andamento do jornal. E aí essas crises foram acontecendo com mais frequência, até que chegaram os dias que eu não queria trabalhar. Eu levantava, fazia tudo o que eu tinha que fazer, ia para minha academia super feliz, e aí eu falava, hoje tá massa, hoje eu tô bem. Mas quando era assim, tomar banho para ir trabalhar, pronto. O cansaço vinha. Mas já batia. E a tristeza, e a angústia, e querer chorar, e tremer. Tomando café em casa assim e tremendo. Mas eu ia. Até que eu tive uma crise muito forte durante o trabalho. E aí eu precisei ser levada pelos profissionais do RH, né, lá da TV. Eu fui levada para ser atendida por uma psicóloga. Aí fui atendida e iniciei um tratamento com uma psicóloga que me encaminhou para uma psiquiatra. E quando eu fui para a psiquiatra, foi que eu recebi o diagnóstico, né? Ela me deu o diagnóstico de depressão. Aí eu falei assim, nossa, depressão? É difícil imaginar você com depressão. Eu pensei que a senhora ia dizer que eu tinha um burnout. Aí ela disse assim, você teve uma febre e agora você está muito gripada. A febre é o burnout e você não tratou. E agora você tem uma depressão pós-burnout. Então, as crises de ansiedade que eu tive foram episódios de burnout. Só que eu não fazia ideia. Cheguei a ser afastada, né, de atestado para poder iniciar o tratamento, tomar medicação, esperar a medicação fazer efeito. Voltei a trabalhar. Não era para ter voltado, mas eu voltei, né, porque trabalhador de regime CLT morre de medo de botar um atestado, né? Tinha botado um, não queria botar outro. Eu fui trabalhar mesmo assim. E assim, tinham dias maravilhosos, mas também tinha dia que qualquer
coisa, se esse negócio tivesse, se eu tivesse aqui, pronto, eu me irritava muito, 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 muito. Eu passei a me irritar muito facilmente. Eu me tornei uma pessoa ríspida. Muitas vezes eu falei com pessoas de uma forma mal educada. Não é nem mal educada, é ríspida mesmo, sem perceber, por estar tomada de uma sensação assim de revolta, porque aquela sensação de cansaço extremo, de você agir na pressão e não poder errar, estressa. E eu me lembro que eu cheguei numa fase que eu não aguentava ouvir a vinheta do jornal. E eu até brinco com a Adilson, né, Loi? Que teve uma época que eu abusei a voz de Adilson, porque eu odiava Adilson. Que ele estava na bancada. Porque ele apresentava o jornal muito feliz. E eu odiava que ele estava feliz. Eu odiava a felicidade dele. Porque eu estava ali numa adrenalina tão grande e ele... Olá, boa tarde, está começando. E eu estressada. E aí eu comecei a não render mais, né? Como eu rendia. Boa noite, uma porra, rapaz. Vem pra cá pro meu lugar, inferno. Nossa, porra.